Uma vida de frutificação é o nosso tema do último estudo desse trimestre. Nosso textuário está lá em João, capítulo 15, versos 2, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa ou poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nessa introdução, palavras que Jesus fala aqui, o propósito da vida cristã é ter uma vida frutífera, frutificar. E nós vamos estudar nesta última lição do trimestre a respeito desta frutificação na vida do crente. Precisamos frutificar, não podemos ser crentes estéreis, crentes que não se envolvem com nada, crentes que não produzem frutos. Para isso, para produzir esses frutos, necessitamos estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus, que é Cristo em nós. E isto só acontecerá após a nossa conversão, após a conversão da pessoa. Através dessa conversão, isso nos permite sermos aperfeiçoados ou aperfeiçoarmos cada parte do fruto do Espírito. Pois sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. O propósito de uma vida frutífera é tão somente glorificar o Pai, como está lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versos 8. A videira e seus ramos. A nossa revista, a Leitura Bíblica em Classe, Jesus fala aqui, a parábola da vinha faz uma analogia aqui de uma videira frutífera, como nós, crentes em Jesus Cristo, também sermos frutíferos na nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Eu quero ler e comentar algumas coisas nesses versículos aqui que o Senhor fala, onde ele inicia assim, João 15, versos 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando aqui, ele é como se fosse o tronco de uma árvore. Meu Pai é o lavrador. Deus que está nos céus, Ele é o lavrador, quem cuida da videira, mandando chuva, sol, os nutrientes necessários para a terra produzir. Toda vara em mim que não dá fruto, toda vara que está inserida, enxertada no Senhor Jesus, que não dá fruto, atira, Ele tira, Ele limpa toda aquela que dá fruto, com um propósito, para que dê mais fruto. Então ele diz aqui no versos 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Só vamos produzir frutos quando estamos ligados em Jesus, enxertados em Jesus. Naturalmente isso após o novo nascimento. Jesus ainda fala no verso 5, eu sou a videira, vós as varas ou ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus faz e conta essa parábola de uma maneira bem precisa o que é a vida cristã, e temos que produzir os frutos, e é o normal e natural da vida do crente, do cristão, após a sua conversão, estar aprendendo da palavra de Deus e produzindo os frutos no seu dia a dia, na sua peregrinação aqui nesta terra. Então a condição para nós sermos produtivos, o autor fala com faz um paralelo aqui, os agrônomos dizem, a videira leva 3 anos para dar os primeiros frutos, e as uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso ter muito cuidado com ela ali. Na vida espiritual não é diferente, é preciso ensinar o novo convertido os primeiros passos das Escrituras, fazendo com que ele seja apto para o batismo nas águas, sendo que depois disso, o novo convertido, como nós que já estamos há mais tempo enxertados na videira verdadeira, precisamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus, às orações,
para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há limite para esse conhecimento do Senhor. E como consequência desse crescimento, ligado sempre na videira verdadeira, estaremos produzindo frutos para a glória do Pai. Eu vou colocar aqui em início, frutos de um caráter aperfeiçoado. Um caráter aperfeiçoado significando aquele que vem para o Senhor, que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Ele passa a partir de então, através do estudo da palavra de Deus. Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Se ele roubava, ele não vai roubar mais. Ele vai estar se policiando em muitas coisas que ele fazia como um cidadão do mundo, inserido neste mundo que jaz no maligno. Agora ele está nas mãos do Senhor, está enxertado na videira, e através da palavra que vai purificando, vai santificando, ele vai deixando de fazer as obras ruins e vai tendo um fruto maior, que é o seu caráter aperfeiçoado. Aquele que era o enganador, que enganava, não vai enganar mais, porque ele tem o Espírito de Deus vivendo nele, e esse é o que dá forças para ele, para combater todo o pecado. A partir daí, e em consequência disso, seguem-se as obras, né? As obras na seara do Senhor, ajudar de alguma forma o crescimento do reino de Deus aqui na terra, né? Ele desenvolvendo os dons e talentos que recebeu do Senhor, vai estar frutificando, produzindo os frutos. Mas existe nesse processo a poda, né? A poda, aparar os ramos, as varas, no sentido da videira, que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ou a corta da videira, parte da videira, ajuda a produzir novos ramos ou varas, fazendo com que a produção de frutos seja maior. Na vida espiritual, da mesma forma, somos podados e cuidados pelo Senhor. Ele retira de nós tudo que nos impede de frutificar, que é o pecado. Quando vemos para o Senhor, entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, as pessoas vêm com toda a bagagem de pecado, tudo aquilo que ela recebeu por tradição, muitas vezes dos seus pais, que não tinham entendimento, que não estavam salvos em Jesus Cristo. Então ela carrega consigo toda essa bagagem, toda uma tradição, um monte de coisa, de entulho. Isso aí tem que ser, ao longo da vida, podado, que é a santificação. E nós vemos aqui, o escritor aos Hebreus nos fala exatamente sobre isso aí, no capítulo de número 12, no versos 5 e 6, ele diz assim: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Este corrigir e esse açoitar é a poda. E você vê no versos 11, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico e de justiça nos exercitados por ela. E, em princípio, a poda, essa limpeza que o Senhor faz através do Espírito, movendo em nós o aperfeiçoamento, a santificação, em princípio ela causa uma tristeza, que a nossa carne grita, mas é para um benefício nosso. Assim como um pai, Jesus faz esse comparativo, um pai aqui na terra, cheio de falhas, corrige ao filho, é um pai que não é perfeito, quanto mais o Pai Celestial irá nos corrigir, nós que somos filhos dele. Não somos bastardos, como diz a Bíblia aqui, somos filhos, agora estamos enxertados na oliveira verdadeira, na videira verdadeira, melhor dizendo. Contudo, se depois de cuidar desses cuidados não produzimos frutos, não resta outra alternativa a não ser o corte e o descarte no fogo. João 15, 6. Verificamos que não está mais ligado no Senhor. Quando é cortado, ele é tirado da videira. Quando é podado, ele é aparado, ele é devastado ali para ficar
produzir mais frutos, né? Isso, o apóstolo Paulo fala com relação a isso também, capítulo 2 de Efésios, aos versículos bem conhecidos, 8 e 9, mas o versículo 10 de grande importância também, ele diz: porque somos feitura sua, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pelo pecado, o homem se separa de Deus e aí entraram as más obras, né? E fomos criados para as boas obras, para que antes do pecado, nós somos criados para isso. Depois do pecado, as más obras aparecem aí, mas convertidos ao Senhor, com a experiência do novo nascimento, somos enxertados na videira e agora estamos aptos a produzir as boas obras. Temos que produzir essas boas obras, e produzindo essas boas obras nos dá alegria, agrada ao Senhor, nos dá alegria, e somos frutíferos na seara do Senhor. Não podemos ser crentes estéreis, não se envolve com nada, não quer saber de nada, deixa eu quieto num canto, né? Você está deixando de usufruir da grande bênção, que é deixar Deus te usar, segundo aquilo que Ele te deu como dom e talento, né? O fundamento da frutificação espiritual, nós vamos ver que é firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente. Ah, se todos observassem tão somente este grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, quantos problemas cairiam por terra. Mas é uma utopia. Só vamos amar ao Senhor como Ele merece ser amado e deseja ser amado após a nossa conversão. E amamos, ainda que não perfeitos, mas buscamos essa perfeição no Senhor, e através dessa poda que Ele nos faz, vamos nos aperfeiçoando. Fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta. Amor altruísta é a empatia, é o que Jesus usava quando peregrinou nesta terra, que temos vários exemplos, não vamos falar, no caso de Bartimeu, os leprosos, a viúva de Naim, todos que clamaram a Ele, ninguém saiu sem ser atendido pelo Senhor, sem ser abençoado pelo Senhor. Quando se chega ao Senhor com o coração contrito, humilhado, Ele abençoa. Você que está nos ouvindo nesta manhã, seja qual for a dificuldade, o problema, mas coloque a sua vida aos pés do Senhor, e Ele está da mesma forma como esteve no tempo da sua estada aqui na terra, com os braços abertos para receber, para curar as enfermidades, para estar dando alento à sua vida, você que está desanimado. Hoje não é diferente, Ele da mesma forma faz tudo isso, e temos que crer pela fé, colocar diante do Senhor em oração as nossas petições, Ele estará nos ajudando. Jesus se sacrificou pelos pecadores, portanto o que nos identifica como discípulos de Cristo é o amor. Mas amais os vossos inimigos. O exemplo maior, Jesus na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, o fruto que nós vamos produzir, o maior fruto é o fruto do amor, o caráter de Cristo em nós sendo aperfeiçoado, e como consequência disso, o fruto do amor nos leva a servir ao próximo, e esse servir sem interesse, sem intenção de vantagem pessoal. Servimos porque amamos ao Senhor, e demonstramos esse amor ao Senhor servindo a igreja do Senhor, servindo aqueles que estão fora do caminho do Senhor, tendo misericórdia, usando de empatia como Jesus usou, e querendo que esses que não conhecem o Senhor conheçam o Senhor e tenham o mesmo sentimento que nós temos, a alegria do Espírito Santo. Nós podemos fazer uma pergunta nesta altura desse estudo: qual o interesse e a vantagem que Jesus teve em se dar em sacrifício por amor a nós? Nenhum. O único interesse do Senhor foi dar a sua vida em sacrifício por resgate da humanidade, motivado única e exclusivamente pelo seu grande amor por nós. Aí está o texto áureo da Bíblia,
descreve isso que estamos falando de uma maneira precisa em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O exemplo maior é o exemplo do Senhor. O amor é a base da frutificação, porque o amor é o alicerce de todas as virtudes. Em 1 Coríntios 13, fala a respeito da fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Não podemos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Que adianta eu dizer que eu amo se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu digo? Então estou sendo ali hipócrita, estou sendo um fariseu. Não adianta dizer que ama e tem fé se não tiver as boas obras. Quem ama, cuida. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. O amor precisa ser visto mediante as nossas obras. A motivação que fazemos as obras do Senhor é que fará diferença no dia do tribunal de Cristo. Podemos até inserir aqui nesse estudo, capítulo 3 de 1 Coríntios, temos feito a obra do Senhor, é o amor que nos motiva a fazer a obra do Senhor, não é nenhum interesse que não seja o amor, um interesse escuso, um interesse próprio, um interesse de vantagem em alguma coisa, um interesse de ser considerado, um interesse de buscar a glória que é unicamente, exclusivamente do Senhor, buscar a glória para si mesmo. Então são motivos errados ali. Então isso vai ter uma cobrança ali naquele dia, o grande dia do tribunal de Cristo. Você vê em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versos 12, que diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então é momento de estarmos razoando em nossos corações, você que tem servido ao Senhor, até obreiros mesmo, pastores que têm servido ao Senhor, qual é a motivação maior a qual você tem realizado a obra do Senhor? Está produzindo os frutos? Muito bem, mas qual é a motivação desse trabalho que você tem realizado na obra do Senhor? A motivação maior é a glória do Senhor pelas nossas vidas, por aquilo que temos realizado. Ajudamos as pessoas, podemos ajudar as pessoas, um coração puro e sincero. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Visitar as pessoas com uma palavra abençoada da parte de Deus, os enfermos, aqueles que estão afastados da igreja, é uma obra de amor. Sempre lembrando que o ênfase de toda a obra é o evangelismo, pregação do evangelho. Depois segue-se como secundário essas obras que também são frutos que glorificam ao Senhor. Visita as pessoas, prover alguma necessidade básica para aquele mais carente, o trabalho social da igreja. Algumas vezes tão somente ouvir as pessoas falar. Muitas vezes não há ninguém que queira ouvir as pessoas falar. Então você emprestar o seu ouvido, seus ouvidos para ouvir alguém falar. Muitas vezes você nem fala nada. Então somente a pessoa falando, desabafando diante de você, ela se sente bem. Esse é um fruto que você está produzindo também na obra do Senhor. Quando eu vejo aqui, vem em minha mente a necessidade básica para o mais carente. Um tempo que eu pastoreei uma igreja e tinha um irmão muito humilde ali naquela igreja, que era carrinheiro, e sempre buscava a sua cesta básica na igreja todo fim de mês. E eu me lembro um dia na manhã desse dia, na porta da igreja, tinha ido fazer alguma coisa na igreja de manhã, e esse irmão chega
com uma cesta básica nos braços, com um sorriso grande, com muita alegria, dizendo para mim, olha, eu sempre peguei a cesta básica, agora Deus está me abençoando, eu estou trazendo uma cesta básica aqui para ajudar na igreja. Então são testemunhos que a gente vê, irmãos humildes, irmãos de Deus, irmãos que estão ligados na videira, enxertados na videira. Na necessidade a igreja o socorreu, agora quando teve um pouquinho mais, ele faz esse ato de amor, esse fruto tão maravilhoso, trazendo ali a sua contribuição com aquela cesta nos braços, né? É muito gratificante de ver isso, as pessoas entendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E, para tanto, cheios do Espírito e de amor. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Esta virtude era uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Se nós fôssemos ver o livro de Atos, ali no começo, tudo que eles faziam, eles eram cheios do Espírito Santo e faziam com que repartissem seus bens com os menos providos, fazendo com que entre eles não havia necessitado algum. Eles tinham esse sentimento de amor e assim extravasava ali nas obras que eles faziam. Nós vamos então, nesse terceiro item, concluir aqui esse estudo, chamados para frutificar. O apóstolo Paulo nos exorta de que depois de ressuscitarmos com Cristo, e o próprio apóstolo Paulo, ele no capítulo 1 de Colossenses, nós vamos ver que ele nos dá aqui uma receita, capítulo 3, versículo 1, uma receita precisa aqui, o que é a vida do cristão, o início da vida dele, o meio e a continuidade da vida cristã, e que vai nos fazer produzir os frutos. Quando você observa aqui, capítulo 3 de Colossenses, versículo 1, ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, referindo-se ao novo nascimento. A partir daí, busquemos as coisas que são de cima, dos céus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o primeiro passo é esse aqui, receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. A partir daí, a continuidade que ele vai falando aqui, se despir do velho homem, antes de nos revestirmos de amor e frutificando na seara do Senhor, devemos nos despir do velho homem. Como? Através da leitura, a meditação da palavra de Deus, o jejum, as orações. E o apóstolo Paulo fala isso bem claro aqui em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, ninguém pode se revestir antes de se despir. Ele precisa se despir para se revestir e depois, ao final, servir ao Senhor, produzir os frutos na obra do Senhor. Então, nesse despir, ele fala aqui, bem claro, a maneira como viemos para o Senhor, cheio de pecado, cheios de erros, cheio de coisas que recebemos de tradição deste mundo vil. Ele diz aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, veja bem como ele diz aqui, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse é o trabalho, se despir do velho homem, a partir daí se revestir o homem novo, uma nova criatura, que já ressuscitou com Cristo, já teve a experiência do novo nascimento. E esse revestimento, o apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, e a partir daí, se despiu do velho homem, se revestiu do novo homem, como vimos aqui, várias partes o apóstolo Paulo detalhando agora e a partir desse momento. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Maravilhas, né? Vemos aqui essa palavra tão precisa da parte do Senhor, que nos incentiva, nos estimula a produzir frutos e cada vez mais frutos que agrade ao Senhor, frutos que sejam bênção na obra do Senhor. E esses frutos, para serem produzidos, se a palavra estiver em nós, essa é a condição para frutificarmos. Não é de nós mesmos, não é da nossa imaginação, da nossa mente, da nossa cabeça, do que eu penso ou que eu acho, é a palavra de Deus em nós, enxertados na videira verdadeira, a palavra na nossa mente, no nosso coração. Essa é a condição para frutificarmos, se Cristo, a videira, e suas palavras estiverem plantadas em nós. Essa é a condição também para as nossas orações serem ouvidas e respondidas segundo a vontade de Deus, cumprindo a sua lei. Quem ama aos outros cumpriu a lei, diz Romanos 13:8. O apóstolo também exorta os crentes, afirmando que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vemos essa semana, anteontem, aquele atentado ali em Londres, algo tão terrível, e uma maldade, uma coisa sem explicação. Uma pessoa atropelar um monte de gente ali na ponte de Westminster, matando 5 pessoas, e uma maldade, a falta de amor, por um ideal, uma ideologia, uma coisa insana, uma coisa maligna. Então a explicação, como é que se explica? É a falta de amor total. Pessoa morta espiritualmente, pessoa enganada pelo diabo e trazendo tristeza para tantas pessoas que não tem nada a ver com isso e ceifando a vida dessas pessoas ali. É muito triste a gente ver isso, né? Muito bem, mas eu quero concluir essa palavra, esse estudo. O amor de Cristo em nós e nós ligados nele, somos ajudados a observar os mandamentos, os princípios divinos para a nossa vida e, como consequência disso, produzir os frutos que agradam ao Senhor para a sua glória. Isso deve ser uma prática constante na vida dos cristãos. Não é um momento, não, é cada hora, cada momento. Eu quero concluir aqui, fazendo um resumo de tudo que temos falado. Primeiro, habitar no Senhor. A importância de produzirmos os frutos se habitarmos no Senhor. É a condição para produzirmos os frutos. E termos consciência total da nossa dependência do Senhor. E o nosso desafio, em João 12:24, onde a Bíblia diz, Jesus está falando aqui, na verdade vos digo. Quando Jesus usava essa expressão, na verdade, algo, preste muita atenção, ele enfatizava isso, é uma redundância,
na verdade, verdadeiramente, ele queria dar esse ênfase nesta tão grande verdade. Né? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Irmão, imagine uma semente de laranja que você planta na terra e ela se recusa a se desintegrar ali, não vai nascer nada ali. Da mesma forma na vida espiritual também, nós recebemos ao Senhor, morremos para o mundo. É lógico que há uma luta contínua da carne e o espírito, mas vai prevalecer aquilo que alimentarmos mais. O espírito, a carne, a carne. Então, da mesma forma, morremos, como Paulo fala isso, Paulo tinha esse entendimento, já estou crucificado com Cristo, morreu com Cristo ali, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o entendimento que ele tinha e nós temos que ter, chegar nesse estágio espiritual e estar mortos, nossa carne, para o pecado e para produzirmos um fruto. Né? A minha oração, a nossa oração deve ser: Senhor, faça-me um servo ou uma serva que caminha junto a Ti. Na tradição judaica, o rabi ou rabino, os discípulos andavam atrás dele e eles falavam isso, eles queriam ter nas suas roupas impregnadas com as poeiras, a poeira da sandália do mestre. Era o desejo deles, de tão perto que andavam do mestre. Esse seja o nosso desejo, de estarmos tão perto do Senhor, que estejamos impregnados pelo bom perfume de Cristo. Que nós tenhamos a consciência do apóstolo Paulo, quando fala que em Colossenses, primeiro capítulo, versos 26 em diante, ele diz assim, o apóstolo Paulo, o entendimento dele, ele fala: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério são os gentios enxertados na videira verdadeira, que é Cristo em nós. Jesus veio para os seus não receberam, as portas foram abertas para os gentios. Nós hoje estamos enxertados ali, temos esse privilégio, essa honra, essa maravilha de estarmos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Paulo diz aqui: a quem anunciamos o Evangelho, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E o verso 29 ele diz: para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Ele trabalhava preciso ali para realizar esta obra, a pregação do Evangelho para a salvação daqueles que estão perecendo. Em algumas versões, concluindo aqui, eu anotei em algumas versões da Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, esse versículo 29, ele diz assim: para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia. Não estamos sozinhos nesse bom combate, o combate da fé. Ao pregarmos o Evangelho, ao ensinarmos o Evangelho, temos a força, o Espírito de Deus em nós. A versão da Bíblia Shed diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. A versão King James diz: e para cumprir esse propósito. Que propósito? É a pregação do Evangelho. Eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Coisa maravilhosa de nós vermos, assim como o apóstolo Paulo está reafirmando o seu compromisso em cumprir a sua cota de sacrifício como cristão, para proclamar o Evangelho ao mundo hostil, para com Deus e a verdade. Nós, da mesma forma, que estejamos com os olhos fitos no Senhor, enxertados na videira verdadeira, esse bom propósito em nossos corações de estarmos prontos, preparados nas oportunidades, abrirmos a nossa boca, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, ter uma vida frutífera aqui na terra, ter o nosso caráter mudado pelo poder de Deus,
como consequência disso, fazermos as boas obras, assistência social, visita aos enfermos, visita aos presos, trabalho que a igreja realiza com toda a força, com toda a coragem, né? Temos essa mesma força, o apóstolo Paulo fala aqui, quem nos dá esse poder é o Espírito Santo, que opera em nós eficazmente. Ele que opera em nós, como diz aqui na Bíblia King James, eficazmente, quer dizer, com garantia ali, que vamos ter bons frutos produzidos nesta obra, na seara do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Cada um de nós está produzindo frutos. Vá em frente, meu irmão, produza frutos. Se está, produza mais. Se não está, que esta palavra mova no teu coração para ter uma vida frutífera e desfrutar das bênçãos, da alegria que sentimos ao fazer algo para o Senhor, algo que venha agradar ao Senhor, que venha glorificar o nome do Senhor através desta obra. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor nos dá esse privilégio e a oportunidade a cada dia de produzirmos frutos na Tua seara, Senhor. E produzimos não pela força do nosso braço, não pelo nosso intelecto, mas é pelo Teu Espírito que nos move, o Teu Espírito que nos ajuda, nos sustenta. É Ele, tão somente Ele. Ajuda-nos, Pai, a produzirmos esses frutos, através das nossas vidas, muitos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Através das nossas vidas, a Tua igreja, o Teu povo, venha ver em nós a diferença e venha se espelhar em nós para realizar também a Tua obra e produzir frutos também, Senhor. Que a Tua misericórdia seja estendida sobre as nossas vidas a cada dia, pois temos a consciência que carecemos e dependemos totalmente de Ti, Senhor. Estende a Tua misericórdia, nos ajuda, poda, Senhor, o que precisa ser podado. Tira de nós tudo que não agrada a Ti, toda a presunção, todo orgulho, toda a vaidade, tudo aquilo que não é agradável aos Teus olhos, seja arrancado e tirado. Estejamos limpos diante da Tua presença, um coração puro, uma mente purificada pela Tua palavra, para Te servirmos melhor a cada dia. Faz assim, Pai, pois estamos orando, Te dando graças em nome de Jesus. Amém.